Boa tarde. É mais um dia ímpar em nossas vidas, porque quando se fala em educação, por que não dizer que falamos de vida? Só a fim de registro, né? A nossa primeira universidade aqui no Brasil apareceu em 1808, com a vinda da família real para cá. A nossa atual Escola Naval. O primeiro colégio militar, algumas décadas depois, 1889. O colégio militar do Rio de Janeiro, onde o João Heleno foi um brilhante aluno. E tão brilhante é que ele foi 01 na academia, na ESAO e na ESEM. Tricoroado. Eu apenas fui 01 em 2 cursos, Educação Física e Mergulho no grupamento de busca e salvamento, lá da Barra da Tijuca, do nosso glorioso Corpo de Bombeiro Militar. O evento de hoje, sempre se fala em educação, mas na prática, alguns acham que é apenas dinheiro, recurso. Educação é uma maneira que nós temos, né, de dizer que na ponta da linha temos que ter um bom profissional, um bom empregado, um bom patrão, um bom liberal, alguém que realmente domine aquilo que ele fez. E a gente vê, isso é pessoal, né? Alguém pode discordar de mim, eu não consigo entender que uma pessoa faz 5 anos de direito e depois tem que fazer uma prova para poder trabalhar. Imagine comigo isso, eu faço 4 anos de Academia Militar das Agulhas Negras e depois tenho que fazer uma prova para saber se eu posso ou não ser oficial do Exército. Assim para todas as profissões. Já tentaram, no meu governo, né, estender essa prova para várias outras atividades, como, por exemplo, a medicina, prezado Queiroga. Um colega que, no começo do nosso mandato, além do protocolo do Fica em Casa, né, queria também, não só isso, bem como, quem é médico aqui deve ter acompanhado, queriam, basicamente, extinguir o Revalida no Brasil, pela forma como estava sendo proposto. Mas tudo bem. Durante a minha pré-campanha, e campanha também, eu falei, de caso eleito, criaria um colégio militar em cada capital de estado que porventura não tivesse. Por exemplo, não tem aqui em Alagoas, do nosso presidente Collor de Mello. Também não tem aqui no Piauí, que ele falou que ia cobrar de mim. Eu disse, você faz parte do governo, né? Vamos correr atrás disso. A pandemia nos atrasou, não tivemos como implementar essas escolas, porque elas custam dinheiro. Conseguimos levar avante o nosso Colégio Militar de São Paulo, né? Basicamente ali no Campo de Marte. Já está em funcionamento desde fevereiro de 2020 e deverá ser inaugurado o ano que vem, meados do ano que vem. Então, São Paulo vai ter o seu colégio militar. E pretendemos, sim, de acordo com o comportamento da nossa economia, botar para frente a nossa proposta lá de trás, em todos os estados do Brasil, que porventura não tem o colégio militar, fazer o mesmo. Mas o que surgiu em nosso governo? Dada a impossibilidade de um colégio militar, as escolas cívicos militares. Falar que, em grande parte, foi inspirado nas escolas das polícias militares do Amazonas e de Goiás. E tive na escola, uma das escolas do Amazonas. E deixo bem claro, um local humilde, tido como uma área de risco, né? Um bairro bastante pobre, mas aquela escola chegou naquele local, no meu entender, de forma bastante estudada por governos anteriores. Estive na escola, conversei com vários pais e alunos que estavam presentes, inclusive tive informações que tinha pai que devia muita coisa à justiça, mas queria que teu filho frequentasse aquela escola. E uma coisa, o pessoal deve ter visto, né, uma parte da imprensa criticou muito,
nessas escolas militarizadas, mas pelas nossas polícias militares, que na hora da garotada ir embora, entravam em fila indiana, e lá na frente alguém perguntava, 7 vezes 8? Né? Raiz quadrada de 4, fórmula da água, quem descobriu o Brasil? Perguntas de acordo com a escolaridade. Caso o aluno errasse, ele voltava para o final da fila. E quando ele conseguia se liberar, vi pai pegando o moleque pelas orelhas. Foi um escândalo para a grande mídia brasileira. Escândalo, né? Para grande parte da mídia brasileira. Mas, quem nunca sofreu um corretivo dos pais aqui? Talvez tenha um outro que não tenha sofrido. Eu sofri. Né? E concordo que não gostei na época, mas mal ou bem me ajudou a chegar até aqui. Venho de uma das regiões mais pobres do estado de São Paulo, o Vale do Ribeira, e quem está na minha faixa etária de 66 anos, sabe como era a escola naquele tempo, como era o ensino público naquele tempo. Era uma vergonha o ensino particular que existia. E uma das ameaças que se fazia naquela época, garotada, vou te botar num colégio interno particular. E o que tinha na escola pública? Tinha educação moral e cívica, se cantava pelo menos uma vez por semana o hino nacional, em outros dias outros hinos, como o da bandeira, entre outros. Se levantava quando o professor chegava na sala de aula, não tinha conversa. Tá? De vez em quando, algum aluno fazia xixi nas calças porque ficava impedido para o professor para ir no banheiro. Eu lembro da minha escola, em 1964, Grupo Coronel Siqueira de Moraes, lá em Jundiaí, eu morava no Vianello, ia a pé para a escola, né? Quantas vezes nós assistimos ali como castigo para o aluno que tinha feito algo de errado, ser dupla ao lado de uma menina. E a gente ficava vermelho, de vergonha. Era uma forma de castigá-los. O ano passado tinha uma notícia maravilhosa, mas logo depois, lamentavelmente, o tempo, né, fez a sua parte, que vai fazer com todos nós, muito lamentável. Eu consegui fazer contato com a filha da minha professora, ainda viva, professora Tutu, que foi a primeira professora minha, lá no grupo escolar Coronel Siqueira de Moraes, e a filha falou, olha, daqui a tantos dias, a minha mãe vai fazer 101 anos. E eu me programei uma ida para a região visitá-la. Apesar de ela estar bastante debilitada de saúde, né? Seria um momento maravilhoso para mim encontrar-me com a minha professora, a professora Tutu. Bem, lamentavelmente, algumas semanas depois, fui informado para sua filha do passamento da sua mãe. Logicamente que me entristeceu, porque eu queria aquele momento. Mas essa professora está guardada, né? Sua imagem, a sua forma de nos ensinar, na minha memória. Levarei para sempre essa imagem. E essa é a imagem que a garotada tem dos seus professores. E o que acontece de errado no Brasil nas últimas décadas, o que vem acontecendo de errado? Há um desvirtuamento, não por parte de todos os professores, mas por parte de alguns, uma militância imperando em sala de aula. Como é difícil a gente mexer na legislação que trata do ensino no Brasil, que eu fiquei 28 anos dentro do Congresso Nacional, mas os parlamentares têm que perseguir essa legislação. Olha as provas do Enem, como era há pouco tempo, questões aí que não tinham nada a ver com o nosso futuro. Estamos aos poucos mudando isso. Acusar a mim e ao ministro, né, ter interferido na prova do Enem. Se eu pudesse interferir, pode ter certeza, a prova estaria marcada para sempre, com questões objetivas de fato, não com questões ideológicas, como ainda vimos nessa prova. Até na imprensa saiu, né, que eu queria botar a matéria da ditadura militar. Não vou discutir se foi ou não foi ditadura militar, mas eu queria botar assim uma questão lá, se pudesse. Quem foi o primeiro general que assumiu em 1964? Foi Castelo Branco. Em que data? Eu queria botar lá, duvido que a imprensa acertaria, né, se fosse fazer a prova. Foi 31 de março,
1º de abril, 2 de abril ou 15 de abril. Eu acho que o pessoal da imprensa, acho não, a maioria ia errar. Porque vão ouvir falar 31 de março. O que eu quero com isso? Não é discutir o período militar. É começar a história do zero. Foi dia 15 de abril. Depois de uma eleição de 11 de abril, onde o Castelo Branco foi votado pela Câmara e pelo Senado e foi escolhido o presidente da República, à luz da Constituição de 46 ou 47. 46, obrigado aí. É a história do Brasil. E olhem só, por volta de 2012, acredite se quiser, um projeto de decreto legislativo foi apresentado por um parlamentar de um partido de esquerda. Tá? E ali, o que visava esse decreto? Anular a sessão de 2 de abril de 64. Ué, anular a sessão de 2 de abril de 64? Pelo amor de Deus, o que é isso? E o que foi essa sessão? Foi a sessão que tornou vago a cadeira de João Goulart. Isso é história. Não adianta A ou B, né, querer contar de forma diferente, é uma história. Bem, eu fui o único a falar contra naquele momento, né? Alguns poucos falaram, mas quem foi com mais ênfase foi eu. Contrário a essa proposta. E o que eu falei naquele momento? Stalin apagava fotos. O Congresso está apagando fatos. E fui correndo na biblioteca e peguei uma cópia do Diário do Congresso de 2 de abril de 64 e tem até hoje comigo. Então a história não está apagada, graças a mim. Isso a garotada tem que saber. O que aconteceu depois é outra história. Não tem governo 100% certo, que acerta tudo. Eu sou mais acusado de desfeitos do que todos os governos dos últimos 100 anos. Eu espero que aprovamos o Mudrovic lá para aquele conselho lá para a Corte Interamericana de Direitos Humanos, né? Que uma vez passando por ele, se arquiva isso daí. Tá? É um absurdo isso daí. O que a gente quer com isso tudo, com essas novas escolas aí que surgiram há pouco tempo? Como estive lá em Bagé, do prefeito Lara, que foi a primeira escola cívico-militar. Nós queremos a molecada aprendendo de verdade. Nas escolas da PM, de Goiás e do Amazonas, tá? A molecada está lá na frente nas notas, né? Lá na frente das notas. Você lembra de um programa da TV Globo, que tinha um nome aí, Soletrando? Quem ganhava, quem ia para a final, eram alunos de colégios militares. E daí, obviamente, né, rapidamente a TV Globo acabou com esse programa, porque nós éramos uma referência. O que nós queremos com as escolas civil-militares? Mostrar para todos os pais que onde há hierarquia, disciplina, respeito, amor à pátria, dedicação, tá? A garotada tem como aprender e ser alguém lá na frente. O que nós pais mais queremos? Que nossos filhos sejam melhores do que nós. É isso, é o maior recompensa que nós podemos ter. E nós queremos isso com essa proposta. Para suprir, então, a dificuldade de criarmos colégios militares, apareceu a figura das escolas cívico-militares. Agradeço a todos os servidores do Ministério da Educação que trabalharam nesse projeto, que estão levando avante essa proposta. Hoje certificamos aqui 43 escolas e o ano que vem a meta é implementar mais 216 escolas cívico-militares. E concluindo, eu sempre falei aqui de Israel. Olha que Israel não tem, veja o que eles são. Veja que o Brasil tem o que nós não somos. Também agora mais um exemplo. Passei pelo Bahrein. É um país de 25 quilômetros por 30. Muitos municípios do Brasil têm uma área maior do que essa. Israel é menor que o menor estado brasileiro, que é Sergipe. E Bahrein, o que Bahrein tem? Pouca coisa de recurso, quase nada. Até num espaço desse tamanho, né, se exauria rapidamente os seus recursos. Começaram a investir, há poucas décadas, em educação. Educação é coisa séria. Não é lugar de se fazer militância política.